Bem, gente, todo mundo acomodado? Então, uma boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria a gente poder se reunir em nome do nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso convidado especial, ele é a principal pessoa desse encontro. Tudo é por ele, para ele, porque tudo vem dele. Então nós queremos exaltar este nosso Deus. Amém. Nessa noite. Eu quero convidar a Tânia. Tânia vai trazer para nós uma palavra para abrir esse culto hoje. E depois nós vamos louvar. Todo mundo me ouve? Não precisa, né? Então, beleza. O ela é boa. Amém? Boa noite a todos. Paz de Cristo. No Salmo 100, o versículo 5, diz assim: Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Isso é uma verdade bíblica, uma promessa bíblica para todos aqueles que têm o Senhor como Deus e Senhor. Amém? Quando nós fizemos a escolha de viver uma vida de princípio em obediência à palavra de Deus, esse amor leal e eterno nos acompanha. Mas a nossa natureza humana é fogo. E a palavra de Deus nos adverte para termos cuidado, para que não tenha no nosso coração perverso e incrédulo, porque isso nos afasta do Deus vivo. E pelo contrário, nós devemos nos encorajar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Nós devemos nos encorajar diariamente. Como temos ouvido aqui o Charles, a Heloísa, o pastor Cris que esteve aqui, sempre falam, não deixem de cultuar. Não deixem de vir aqui. Aqui é o lugar estabelecido. É nesse tempo que se chama hoje, que nós estamos aqui reunidos em Irmandade Cristã, no corpo de Cristo, para a gente se animar uns aos outros, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Nós somos participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim nessa confiança que tivemos lá no princípio, quando conhecemos a Jesus. Então, se hoje você, cada um de vocês que vieram aqui, estamos aqui nesse lugar, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para não endurecer o coração, que a gente não endureça o coração, mas que ouça tudo que vai ser falado aqui, porque vem do trono de Deus para nós nessa noite. Antes, nos deixemos ser levados pela palavra, que ela entre e faça morada no nosso ser. Tudo está preparado aqui, tudo foi preparado com carinho pela Vânia. As mesas, o arranjo de flor, o espaço físico está preparado e o nosso coração também tem que estar preparado. Para quê? Para entender, para captar tudo o que o Senhor vai falar através da boca da Heloísa, amém? Então tudo está preparado aqui, que a gente prepare o nosso coração para o único que é digno do motivo da nossa adoração, que Jesus faça morada nos nossos corações, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que comece por nós, amém? Amém. Vamos orar? Amém, Pai, nós te agradecemos porque tudo está preparado aqui, Senhor, e nós queremos preparar o nosso coração e queremos te dar o louvor que é devido,
Em adoração, Senhor, em louvor, queremos te adorar e entronizar o teu nome nessa noite, porque só tu és santo, só tu és digno de toda adoração e louvor. Eis-nos aqui, Senhor. Fala o nosso coração, Espírito Santo, aquece o nosso coração, faz nele moradas, para que nós, Senhor, possamos dizer: hoje ouvimos a voz do Senhor e não endurecemos o coração. Que seja assim, Pai, para a honra e glória do teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
nós declaremos: montanhas. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Amém, Senhor. Tu és o nosso grande eu sou, Senhor. Diante do teu nome, nada pode resistir, Senhor. Montanhas caem, demônios fogem, circunstâncias mudam, porque a tua graça, Senhor, se manifesta e vem e opera infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós te agradecemos por isso. Eu quero chamar a Vânia aqui. A Vânia tem um testemunho para dar para nós hoje desta experiência com o grande eu sou. Boa noite, pessoal. Como eu falei, né? Eu tive uma experiência bem forte, mais uma delas, né? Porque se a gente se dispõe, o Senhor vai fazendo maravilhas na vida da gente, né? Então, assim, ó, em Hebreus 11:1 está escrito assim, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Na minha Bíblia diz assim, ó, do 11, do 1 ao 3, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Faz um tempo atrás, alguns meses já, eu comecei com uma dor muito forte
no meu ombro. Eu já sempre tinha problema assim, achava que era bursite, mas aí fui fazer exame, tudo uma tendinite, né? Aí tá, faz tratamento, toma remédio, comecei a fazer umas aplicações, começou a melhorar, e aí, só que ele sempre dizia, o médico dizia pra mim que eu tinha que tinha um limite, né? Que eu tinha movimentos que eu não poderia fazer. E eu, né, pega rolo e sobe escada, eu sou assim. E às vezes eu esquecia, dava um movimento de mau jeito, botava para trás, né, aí ficava lá de novo, doendo aí com pressa, meio de tipóia, andava de colete, né, tá. Aí faz uns 15 dias mais ou menos, a gente estava conversando e a pastora passou acho que no grupo, o culto do amigo, o pastor Ricardo, né, Wagner, até o mesmo sobrenome, né. E eu estava caída de cama com uma gripe assim, né? Não tinha vontade de ver nada, mas pensei, não assisti, né? Acho que foi umas 2 horas de culto, mais ou menos. Mais uma pregação, uma unção, uma coisa forte, assim, que eu fiquei na frente da televisão, deitada no sofá, na frente daquela televisão. Coisa muito boa, assim, né? E chegou no final, ele convidou o pessoal, ele falou da graça, muito forte sobre a graça, né? E aí ele disse assim, ó, quem tem aqui, quem está com dor de cabeça, quem está com dor no pescoço, quem está com dor no ombro, comigo, né? Aí ele disse assim, vem até aqui, mas gente, foi tão espontâneo, assim, eu me posicionei, né? Diante da televisão eu me posicionei, e ele orou. Aí assim, eu vou até ler algumas coisas que ele falou assim, ele disse assim, ó, se você tem fé, dê um passo de fé. Então sou eu que tenho que dar um passo de fé, né? Outra coisa, a atitude é nossa, né? O Senhor, ele não é um Deus de cura, ele é a cura. Então ele deixou tudo pronto, gente. Nós temos tudo pronto, nós já recebemos tudo, então a atitude é nossa, né? De se posicionar e eu fiz isso. E aí foi engraçado porque aí ele disse assim, ó, que aí ele orou, mais uma oração tremenda, assim, muita unção mesmo. Aí ele disse assim, agora vamos ver. Aí um dizia que tinha dor de cabeça, e agora você está com dor de cabeça? Não. E aí eu comecei com os meus braços. Vocês podem ver o que eu estou fazendo com os meus braços. Eu tinha vontade de pular, gente, porque eu saí curada na hora, assim, curada, sabe? A unção era muito grande, a minha alegria era muito grande e até hoje eu estou bem. Aí essa semana teve um dia que deu um pouquinho mais frio, aí eu senti uma ponta de em nome de Jesus, eu não aceito mais, porque o Senhor já me deu a cura, eu estou sarada. Então era isso que eu queria dizer para vocês, a nossa posição de fé, o tamanho da nossa fé somos nós mesmos. O Senhor já deixou tudo pronto para nós. Nós temos muita graça de Deus. Né? Então é isso que eu queria deixar para vocês, porque é tremendo agora poder falar para vocês dessa alegria. Porque, gente, eu dormia com almofadas assim, ó, eu não tinha posição, eu não podia dirigir, eu dirigia assim, ó. E agora eu jogo o braço para trás, para cima e... Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado por isso. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Tânia. Na verdade, quando eu ouvi a pregação desse pastor que esteve aí, ele esteve no culto, na reunião do Conselho de Pastores, trazendo uma palavra para os pastores, e também esteve na Igreja Calvário no culto do amigo, e lá ele falou muito sobre recompensa e graça. E no final ele fez a colocação de que tudo aquilo que nós queremos vivenciar, nós precisamos do passo de fé, porque o Senhor já fez. O Senhor Jesus já fez tudo está pronto. Nós é que precisamos dar o passo de fé naquilo que Ele já fez em nosso benefício. E aí eu lembrei, quando eu vi, foi fortíssimo aquele culto. Ele recebeu algo de Deus, Deus o levou. Ele é um homem que faz periodicamente, por uma graça de Deus,
jejuns prolongados. Isso é algo que Deus deu para ele. E depois de um período de jejum de 40 dias só bebendo água, o Senhor disse: a partir de hoje, todas as pessoas que você orar por cura, por minha direção, elas ficarão imediatamente curadas. E ele, então, naquela noite, naquele culto, ele disse que Deus estava mandando ele orar por cura. Então ele disse: não importa qual seja a enfermidade, reconheça a enfermidade que você tem e dê um passo de fé para receber a cura, porque o Senhor, Ele é a cura. Ele não vai dar a cura, Ele não vai fazer se Ele tiver vontade. Não, Ele é a própria cura. E ali foram muitas pessoas naquele culto, foram curadas, né? E eu postei no grupo Famílias, eu postei nos grupos, e na hora eu me lembrei da Vânia, porque a Vânia estava de cama. Mas pensei, poxa, acho que não vou mandar para ela, porque ela está tão indisposta que talvez não vai conseguir aguentar 2 horas de culto, né? Porque ele falou bastante, né, naquele culto. Mas depois eu coloquei e ela viu, e aí o que eu queria dizer para vocês: tudo é o passo da fé. A medida da fé o Senhor já colocou no nosso coração desde o dia em que nós fomos gerados. Todos nós nascemos com uma medida de fé. Agora, a fé é comparada na Bíblia a uma semente. Então, ela precisa ser cultivada. De que forma nós cultivamos a fé? Pondo em prática. Nós lemos a palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, quanto mais nós ouvimos da palavra, mais nós entendemos de fé. Mas se nós não pusermos a fé em ação, ela não vai trazer à existência o que ainda não existe. Então, é preciso um passo nosso. Quando Jesus encontrou com aquele homem da mão ressequida, lembram dessa história nos evangelhos? Jesus disse para ele: venha para o meio. E ele foi. Ele deu um passo de fé: estenda a tua mão. E ele estendeu a mão e a mão ressequida ficou curada. O passo de fé. O que Jesus disse para aquele homem paralítico que veio pelo teto, trazido pelos amigos? O que Jesus disse para ele quando Jesus impôs as mãos sobre ele e ele começou a restaurar a sua enfermidade? Toma agora o teu leito e anda, e vai para a tua casa. Este era o passo de fé. A cura ele já havia recebido ali, mas se ele não desse o passo de fé, pode ser até que ele perdesse aquela cura, ou então que não conseguisse andar como era para ser. Então, há necessidade da nossa parte. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos de Deus cooperadores. Nós somos cooperadores no desenvolvimento da nossa salvação. Nós somos cooperadores de Deus no desenvolvimento da nossa fé. E hoje nós vamos procurar entender como é que nós recebemos de Deus, ou seja, como é que nós vivenciamos a graça que Deus já deu para todos nós. Amém? Eu vou primeiro orar pelas crianças, né? Amém? Pai querido e amado, nós queremos... Vem cá, quem mais? Os meninos maiores também vêm. O João Oscar também, o dia que quiser, tem um testemunho de fé para contar, né, João Oscar? Né? Quando você quiser, tá aí. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos 4 varões aqui, já pelo Davi, o amado do Senhor, amado dos pais, do André, de todos nós e também do Senhor, o Samuel, que foi chamado pelo Senhor, o João Oscar, o André, todos escolhidos e chamados pelo Senhor para estar aqui neste momento, para ouvir a palavra de Deus, para ter
ter o seu coração alimentado, a sua mente, o seu espírito fortalecido pela palavra que vem lá do trono do Senhor Deus. Pai, nós abençoamos a Karine, que ela possa transmitir aquilo que tu falaste ao coração dela, que veio do teu coração para ser entregue ao coração desses jovens. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, Deus abençoe a todos. Eu acho que se eu for perguntar aqui para vocês o que é graça, todo mundo tem uma resposta na ponta da língua, ou não? O que é graça? Dom é merecido. Daí, o que mais? É de graça. Sim, nós temos isso na ponta da língua, né? Que a graça é um dom imerecido. Mas, realmente, é de graça. Não fizemos nada não tem a ver com o que fazemos, né? Receber este presente, esta dádiva de Deus. Vocês sabem que a palavra graça na Bíblia, a palavra graça, hebraico e grego, ela aparece mais de 200 vezes. Alguns registram 217, outros registram 211, 213, mas então vamos dizer, são mais de 200 vezes que a palavra graça, não outros sinônimos, a palavra graça, a palavra que no grego é charis, e ela é traduzida para nós por graça. Então, a graça é antes de tudo, gente. Antes de qualquer coisa, de tentarmos qualquer definição, ela é um atributo divino. Ela é uma característica de Deus. É algo que Deus, na sua perfeição, Ele exterioriza disponibilizando tudo que existe no universo. Tudo é graça de Deus. Se o universo existe, é porque o Deus de todo o universo fez com que isso se tornasse visível para todos nós, na verdade. A graça, ela está também presente no coração de Deus em todas as atividades que Ele opera em favor de todos nós. Na criação do homem, a graça de Deus estava lá. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A graça de Deus estava quando Deus criou o jardim do Éden e preparou tudo para lá colocar este homem a sua imagem e a sua semelhança. Então, a graça de Deus, ela é manifesta para nós em infinitas formas. Mas nós, irmãos, somos seres limitados. Na verdade, depois do pecado, nós, na verdade, não merecíamos mais nada, né? Depois da entrada do pecado no mundo, depois do Adão e Eva terem optado por viver de forma independente de Deus, nós não teríamos mais por nós mesmos mérito algum. Mas eu gostaria de convidar vocês para nessa noite, olhando para alguns personagens bíblicos e para alguns textos bíblicos, histórias de personagens bíblicos, entender a partir da vida deles a graça de Deus que vem para todos nós, em todas as nossas circunstâncias, em todos os nossos dias. Nós sabemos que nós somos seres limitados, sabemos que temos comportamentos que desagradam a Deus, sabemos que existem atitudes nossas que Deus vira os olhos, que o Senhor não, até abomina, diz a palavra de Deus, aborrece a Ele não deseja nem ver aquilo que nós estamos fazendo. Mas então, eu pergunto para vocês, como nós, conscientes de tudo, de toda essa nossa fragilidade, como é
que nós podemos esperar que Deus venha com graça sobre nós? A gente não espera. Quando a gente sabe que a gente está errado, o que a gente faz? A mesma coisa que fizeram Adão e Eva. Se esconderam. Então, nós não nos escondemos atrás de árvores, né, como eles fizeram no jardim. Nós não tentamos fazer um disfarce de roupa, mas nós nos escondemos através de máscaras. Nós colocamos uma máscara de que está tudo bem. As pessoas perguntam, e daí, está tudo bem? Está tudo bem. A nossa máscara está ali. E tentamos então fazer de conta que não aconteceu nada. Alguns de nós talvez tentam esconder o seu passado. Cada um de nós conhece a sua história. Cada um de nós sabe o que vivenciou ao longo da idade de cada um. Todos nós sabemos os momentos em que cometemos coisas que desagradam a Deus. No Maná da semana passada, a Marli falou no devocional sobre mentira. E ela deu um exemplo dela mentindo, né, para o seu pai, para sua mãe, e da filha dela repetindo e mentindo para ela, assinando as provas que vinham da escola e os boletins no lugar da mãe. Criança não fazia com a intenção do engano, mas achava que ela podia anotar no lugar da mãe. Então, existem coisas que aconteceram ou que ainda estão acontecendo nas nossas vidas e que nós queremos mascarar. Nós queremos fazer de conta que está tudo bem. Nós estamos aqui, nós viemos ao culto, nós talvez oramos todos pela manhã, talvez abençoamos todos a nossa refeição, seja no café da manhã, no almoço. Agora estamos sentados aqui com a Bíblia aberta e está tudo bem. Mas será que lá no fundo está tudo bem? Ou será que nós estamos escondendo alguma coisa, tentando fazer de conta que não há nada para ser exposto e que não há nada que careça dessa graça infinita de Deus para que a gente complete a carreira que nos foi proposta? Amados irmãos, Deus nos criou, a todos nós, com um propósito. E nós precisamos tentar, ao longo da nossa vida, ouvir a voz do Senhor e descobrir a razão da nossa existência. Nós precisamos poder chegar como o apóstolo Paulo chegou no final dos seus dias e diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que nós estamos combatendo o bom combate? Não é lutar contra ninguém. O bom combate é conosco mesmos, é deixar que o nosso interior seja limpo, que as máscaras caiam, porque máscara é hipocrisia, máscara é falta de sinceridade. Os hipócritas eram os atores que usavam máscaras para interpretar um personagem. Nós não queríamos ser assim, nós queríamos ser sinceros. Sincero é sem cera. Quem não é sincero está com o rosto encerado, como uma máscara, como uma maquiagem que nos transforma. Mas o sincero não tem nada que esconda a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira vida. Então, amados, hoje eu queria convidar vocês para nós nos desnudarmos diante de Deus. Ninguém vai ficar sem roupa, mas vamos todos tirar as nossas máscaras. A partir da reflexão sobre 3 personagens que
eu escolhi para nós estudarmos hoje, que o Senhor me deu, na verdade, isso tudo na quinta-feira à tarde, quando eu tirei o tempo, eu ia ter uma visita que não veio, e eu me sentei e fiquei, e o Senhor foi falando. E por isso eu estou aqui falando a este respeito. Porque nós precisamos cada vez ser mais sinceros para Deus, para cada vez mais desfrutar da graça que já está liberada sobre todos nós. Na carta de Tito, ele diz assim, no capítulo 2, versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, relegadas à impiedade e às paixões mundanas, nós vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus já se manifestou, mas será que nós estamos vivendo? Então, eu queria ler com vocês algo que foi uma revelação muito preciosa. Vamos lá para o profeta Isaías, no capítulo 51, antes de nós começarmos a falar sobre personagens bíblicos, eu gostaria de trazer para vocês a base dessa reflexão. Capítulo 51 do profeta Isaías, o versículo 1 diz assim. Isaías nos lembra de algo. Todos acharam? Ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Aqui o Senhor Deus estava chamando a atenção do povo para saber de onde eles vieram, para que eles olhassem de onde o Senhor os tirou. Ele começa depois falando para olhar desde Abraão, né, e fazer uma retrospectiva da onde o Senhor os tirou. E é isso que eu gostaria que nós fizéssemos hoje, uma retrospectiva de onde nós fomos tirados. A palavra que aqui é traduzida por olhai para a caverna do poço que fostes cavados. A palavra no texto hebraico refere-se a um buraco. A frase então poderia ter a seguinte tradução: olhem para o buraco do poço de onde vocês foram cavados. Ou seja, nunca esqueça do buraco do poço de onde você veio. Todas as pessoas, mesmo aquelas que hoje são elogiadas, mesmo aquelas que são admiradas, mesmo aquelas que são vistas por nós por pessoas corretas, por pessoas íntegras, todas elas têm na sua história um buraco de onde elas foram tiradas por Deus. E nós vamos então aprender a identificar esses buracos com personagens bíblicos. E o primeiro deles que nós vamos olhar para a história é Moisés. Qual será que foi o buraco do qual Moisés foi tirado? Não foi do cestinho que estava sobre as águas do rio Nilo, onde a sua mãe o lançou. A sua mãe o lançou num cestinho feito de vime, selado com betume, e lançou no rio Nilo para salvar o seu filho.
Isto não era um buraco de um poço. Buraco tem a ver com escuridão. Buraco tem a ver com lugar de afastamento da luz de Deus. Buraco tem a ver com pecado. Qual foi o buraco do qual Moisés foi tirado por Deus? Alguém tem uma ideia? Moisés foi tirado, resgatado do buraco do assassinato. Vamos lá? Êxodo capítulo 2. Vamos só, enquanto vocês procuram, eu vou falando. Moisés, então, era filho de hebreus, né? Quando as mulheres hebreias começaram a ter muitos filhos, o faraó mandou que matasse os meninos, né? E foi nessa situação que Moisés foi lançado no rio Nilo pela sua mãe. Aí foi achado pela filha do faraó, e aí essa o criou como príncipe do Egito. Moisés foi amamentado pela própria mãe, por uma providência de Deus, né? E a mãe, enquanto o amamentou e o cuidou, ensinou para ele que ele era um hebreu e que ele tinha princípios do povo de Deus, e esses princípios ficaram gravados dentro dele. Mas ele foi criado e ensinado na ciência do Egito para ser príncipe do Egito. Só que aí houve um determinado momento em que aconteceu algo. Está aqui, capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza já descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Qual foi a reação de Moisés quando ele viu que alguém do seu povo estava sendo espancado? Ele teve uma ira. E a ira, ele deu vazão à ira. E o que ele fez? Ele cometeu um assassinato. Ele escondeu a pessoa que ele matou. Ele disse: primeiro o assassinato, segundo o engano. Porque esconder é omitir, é o princípio do engano. Ninguém vai ver. Mas Deus permitiu que pessoas vissem. E quando ele, então, assume a posição de príncipe ali e se faz de juiz quando há uma briga entre os hebreus, o pecado dele é exposto. E quando o pecado dele se torna conhecido, vai até os ouvidos de Faraó, e Faraó quer matá-lo. O que é que ele faz? Foge. Adão e Eva fugiram e se esconderam. Moisés cometeu um pecado do assassinato, da mentira. O que é que ele fez? Fugiu e se escondeu. Para onde que ele foi se esconder? No deserto. Nessa versão aqui não fala deserto, né? Aqui só fala que ele foi para a terra de Midian, mas na verdade ele foi para o deserto. Será que ir para o deserto é ruim? Moisés passou 40 anos no deserto.
É certo que lá ele encontrou uma pessoa, ele encontrou uma família, ele casou, formou uma família, mas ele era de príncipe do Egito, ele se tornou um pastor de ovelhas. Como vive um pastor de ovelhas, minha gente? Solitariamente. Então, o deserto é aquele lugar para onde a gente foge quando a gente faz alguma coisa de errado. Quando a gente sabe que está fazendo algo contrário à vontade de Deus, nós corremos nos esconder num lugar de solitude. Mas um lugar de solitude é saudável, porque é um tempo em que a gente pode parar para pensar naquilo que a gente fez. Só que Moisés levou 40 anos pensando, né? Mas levou 40 anos. Deus foi trabalhando no seu coração, por quê? Porque ele tinha os princípios de Deus no seu coração, aqueles que a sua mãe lhe havia ensinado. E aí, no tempo oportuno de Deus, porque sempre existe um tempo oportuno de Deus, Deus o tirou do buraco. O buraco do assassinato, ele curtiu isso, pensou nisso, refletiu sobre isso, certamente pediu perdão a Deus, certamente limpou seu coração diante de Deus, porque Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. E o propósito que Deus tinha para a vida dele, ele não ia permitir que qualquer outra coisa interferisse nos seus planos. A Bíblia nos diz que nenhum dos planos de Deus é frustrado. Nós podemos retardar com as nossas escolhas e com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos, mas nós não podemos impedir que se cumpra o propósito de Deus. O que aconteceu, vamos lá para o capítulo 3, no versículo 4, diz assim, pode ser no versículo 1 mesmo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então veja como Deus é. Deus o levou para o deserto, ele passou a ser um pastor de ovelhas, era um homem capacitadíssimo, mas passou a desempenhar a função mais baixa de trabalho dentro da sociedade da época. Só que ali Deus o conduziu para o seu monte, para o Monte Horebe, o monte de encontro com Deus. E o que aconteceu? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Gente, o deserto fez com que ele se tornasse sensível à voz de Deus. O sofrimento de perder o posto que ele tinha, o sofrimento da culpa que ele tinha por causa do assassinato, tudo isso fez com que ele refletisse, se voltasse para Deus a ponto de se tornar sensível a Deus. A sarça é um arbusto oleoso. Então, se colocar fogo na sarça, ela queima e fica queimando, porque ela é oleosa. Mas ali o milagre foi que Deus fez o fogo acender na sarça para chamar a atenção de Moisés. Era o processo de Deus resgatando Moisés do buraco do poço, do buraco da culpa, do buraco do assassinato, do pecado
cometido contra Deus. E aí então Deus diz, né, tem uma conversa aqui com Moisés, e Deus diz: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque este lugar é terra santa. Ali estava havendo uma manifestação do Senhor, ali ele estava ouvindo a voz do Senhor. Aquele lugar era santo, e ele precisava reconhecer que de um assassino ele estava sendo uma pessoa que podia ouvir a voz de Deus e receber orientação de Deus para cumprir o seu chamado. Disse o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que estava no Egito, ouvi o clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra que emana leite e mel. E aí no versículo 10 Deus diz para Moisés: vem agora que eu te enviarei. Então Moisés nasceu com o propósito de ser salvador do povo que estava escravo no Egito. Por isso Deus deu Moisés a existência. E Deus não iria permitir que o temperamento de Moisés, que a explosão do temperamento dele, impedisse o cumprimento da missão dele. Entendem? Este era o buraco de Moisés. O seu temperamento explosivo, o achar que ele podia fazer o julgamento do outro que estava espancando, ele se colocou numa posição de juiz. Ele não tinha uma posição de juiz. Ele era príncipe do Egito, mas ele não tinha autoridade para matar um egípcio. Amados irmãos, quantos de nós saímos por aí matando pessoas? Nós não matamos com armas, nós não usamos uma faca, um revólver, mas Jesus disse assim: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então eu pergunto para vocês: vocês estão no buraco do homicídio? Se existe ódio no coração contra alguma pessoa, contra uma pessoa da família, contra um irmão de fé, contra alguém com quem você convive, se existe ódio no coração, você está no buraco do assassinato. É sério, gente. É extremamente sério o que eu estou falando, mas Deus mandou falar. Porque Ele quer que nós desfrutemos da graça e saiamos desse lugar. Porque Jesus já pagou o preço do nosso pecado. Nós hoje não precisamos passar por 40 anos no deserto para sermos purificados, como para sermos trabalhados, tratados e ter o coração purificado, como aconteceu com Moisés. Jesus lá na cruz pagou o preço do nosso pecado. Tudo que nós precisamos é dizer: eu estou com ódio, eu odeio fulano de tal, eu odeio essa pessoa porque fez isso para mim, mas eu me rendo aos pés do Senhor, aos pés da cruz, e eu entrego o meu ódio, eu entrego a minha raiva, eu entrego a minha justiça própria, eu entrego aos pés da cruz. E ali eu recebo o perdão, e aí a minha vida vai continuar para cumprir o propósito de Deus. Gente, quem daqui não quer? Eu ainda disse para o Walter antes de ontem, não sei, acho que ontem, eu quero poder dizer, eu corri a carreira que me estava proposta, eu guardei a fé, eu combati o bom combate contra estes inimigos que são internos. Os inimigos internos são muito piores do que os externos.
Porque os externos a gente entrega na mão do Senhor, mas os internos eu tenho que tomar uma atitude, como a Vânia testemunhou. A enfermidade estava ali no corpo dela, talvez fruto do muito trabalhar, mas Deus queria curá-la, mas ela precisava dar um passo de fé. E assim nós precisamos dar passos de fé na nossa vida, para sermos libertos do buraco em que o pecado que cada um de nós comete, no pecado nos coloca. A graça está aí. Não precisamos fazer nada além de reconhecer que Jesus já fez tudo por nós. Amém? Então, guardem esse pecado. Ódio. Ódio no buraco. Porque, claro, tem pessoas que são assassinas mesmo, literalmente, né? Usando a palavra, tem pessoas más, pessoas, sei lá, algumas que tiveram algumas vivências e que matam mesmo fisicamente, mas nós não vamos fazer isso, principalmente nós que estamos aqui, que conhecemos Jesus. Mas se nós odiamos o próximo, nós somos homicidas. Está escrito lá em 1 João 3,15. Guardem isso. Não vamos esquecer, vamos nos lembrar. O Senhor disse que Ele é o juiz. Se houver vingança, é a Ele que pertence a vingança, não é a nós. Então, agora eu quero colocar para vocês o segundo personagem, com um outro buraco. Elias, vamos lá. 1 Reis. É uma história bastante conhecida. Todos nós sabemos quem foi Elias, um grande profeta de Deus, na época dos reis. Ele viveu na época do rei Acabe. Elias foi aquele que diz que aquele que orou por chuva, lembra que não chovia, ele orou por chuva e choveu. E Elias, 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler, tá, gente? Mas não vou contar toda a história aqui, porque nós não temos tempo para contar toda a história, mas nós sabemos que Elias viveu na época do rei Acabe. Acabe era casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra, uma mulher que servia a Baal e que tinha sob o seu comando 400 profetas de Baal que influenciavam toda a população, todo o povo de Deus. Acabe se deixava dominar pela voz da sua mulher, pela voz de comando da sua esposa, e o povo foi se afastando de Deus e cultuando outros deuses. Mas houve um momento em que Deus queria pôr um fim em tudo isso. Elias foi a pessoa escolhida por Deus, né? Ele enfrentou os profetas de Baal. Vocês lembram dessa história? Lembram que ele construiu um altar? Estava ele de um lado, os profetas de Baal do outro, construíram um altar lá. E aí ele fez um valo em volta do altar, encheu de água, numa época de seca, jarros e jarros de água. E aí os profetas de Baal invocavam os seus deuses para ver se os deuses deles viriam e se manifestariam com fogo sobre o altar, para dizer que eles eram os deuses que estavam governando aquele povo e aquela nação. Mas o que aconteceu com Elias? Elias disse o seguinte, vamos ler do versículo, no capítulo 18, do versículo 36.
Diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Respondeu o Senhor: responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E naquele momento caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto que ele tinha sobre o altar, consumiu a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse para Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson e ali os matou. Então Elias era um homem de intimidade com Deus, era um profeta escolhido de Deus, ele conversava com Deus, ele pedia em favor do povo e Deus ouvia, ele livrou o povo da influência dos profetas de Baal, porque ele, através da oração dele, Deus se manifestou como um fogo consumidor do holocausto. Os outros se autoflagelavam, se cortavam, mas o Deus deles não se manifestava. Agora o Deus de Israel se manifestou e todos ficaram sabendo que o Senhor de Elias era o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso e Senhor das vidas deles. Tudo bem. Corajoso, temente a Deus, íntimo com Deus, mas tinha um buraco na vida dele. Qual era o buraco da vida dele? Capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a essa hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi para onde? Para o deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Parecido com Moisés, na verdade. Só que qual era o buraco de Elias? A depressão causada pela falta dele de acreditar que Deus estava no controle de todas as coisas e que Jezabel não iria matá-lo. Ele se indignou contra Deus. No momento em que ele disse: tá, Senhor, agora essa mulher aí está me ameaçando, eu vou morrer, então tira de uma vez a minha vida. Quem somos nós para pedir para Deus que tire a nossa vida? A palavra de Deus diz que é Deus quem dá o fôlego de vida e quem tira.
Nós não temos direito nem de pedir para tirar o fôlego de vida nosso, nem de nenhuma pessoa. Só Deus sabe o momento de nascer e o momento de morrer de cada uma das pessoas. Mas aqui ele se deixou contaminar pelas circunstâncias. Está certo que ele devia estar cansado depois de toda aquela batalha lá com aqueles tantos profetas de Baal, porque ele lutou até o fim. Podia estar esgotado fisicamente, mas ele podia descansar e prosseguir. Deus tinha um propósito com a vida dele e ele precisava cumprir esse propósito. Nós vemos aqui na continuidade da conversa, da história, nós vemos Deus, depois que o anjo conversa com ele, que ele se alimenta, o anjo diz: levanta daí, você tem que caminhar. Agora não são 40 anos como foi com Moisés, agora são 40 dias e 40 noites que ele tem que caminhar para ir para onde? Para o mesmo lugar onde Deus chamou Moisés com as ovelhas, o Monte Horebe, atravessando o deserto. De novo, deserto é lugar de silêncio, deserto é lugar da disciplina espiritual chamada solitude. É aquele tempo onde eu fico com os meus botões, pensando no que eu fiz, pensando em como eu estou me comportando, pensando no que aconteceu, no que está acontecendo com a minha vida, mas eu estou indo em direção a Deus nesse processo. Eu não estou indo para outro lugar, não estou procurando ninguém, eu estou naquele momento do secreto. Se nós trouxermos para a nossa vida, é no momento em que nós, conscientes de que estamos indignados com Deus, ele se indignou com Deus. Tá, Deus? Fizeste todo aquele milagre e agora eu vou cair na mão de Jezabel? Mais adiante no texto, ele diz para Deus: Deus, só eu tenho te servido, eu tenho sido zeloso, e agora eu estou aqui sofrendo ameaça de morte. Indignação, amados, é pecado. Está escrito lá no Novo Testamento, numa das cartas de Paulo, está escrito que indignação é pecado, e nós ficamos indignados com muita facilidade. Quando alguém não corresponde à nossa expectativa, aquilo que a gente espera que a pessoa faça, a gente fica indignado. Poxa, mas como é que essa pessoa pôde me tratar assim? Como é que ela pôde falar mal de mim? Como é que ela pôde me agredir? Como é que ela pôde me difamar? Como é que ela pôde me maltratar? E aí nós ficamos indignados, e indignação é pecado, e pecado é buraco. É o buraco do poço. E Isaías diz: olhem para o buraco do qual vocês foram tirados. Lembrem-se, porque Deus tira do buraco para completar a carreira. E aí o que aconteceu aqui com Elias, nós sabemos aí. Então Elias vai lá para o Monte Horebe, só que ele chega lá, ainda não estava sarado, ainda não estava tudo claro. Por quê? Porque ele vai para a caverna, se esconde. Quem de nós não teve vontade de deitar debaixo das cobertas e puxar a coberta assim, dizer: agora eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero mais nada, eu quero ficar aqui escondida de tudo e de todos. Talvez todos nós já tivemos um momento desse. Esse foi o momento de Elias. Se colocou naquela caverna, mas Deus não desiste, porque a graça dele vai além de tudo que nós podemos pensar ou imaginar. E aí Deus diz para ele, lá no versículo 15: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho do Isafate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E eu conservei em Israel 7.000
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Lá na caverna, Deus falou com ele: sai porque eu tenho uma tarefa. Você tem que ir adiante, fazer todo o caminho de volta de Horebe para Damasco, passar o deserto de volta, e chegando em Damasco você vai ungir o rei sobre Israel, vai ungir o rei sobre a Síria e vai passar o teu manto de profeta para Eliseu. O Senhor não quer que a gente parta sem cumprir a nossa missão. E assim foi com Elias. Elias então saiu do buraco da depressão, saiu do buraco de achar que ele era o injustiçado, que ele estava sozinho. Não, existiam 7.000 que continuavam fiéis. E dentro do povo de Israel existiam 7.000 que não se dobraram para Baal. E aí ele unge Eliseu. Eliseu começa a caminhar com ele para aprender com ele. E depois, daí já no livro de 2 Reis, nós temos um momento, no capítulo 2, em que Elias é elevado aos céus. Elias, Deus o toma e ele sobe numa carruagem de fogo. Não passa pela morte. Ele é arrebatado numa carruagem de fogo. Jesus, o Deus Pai, o tirou do buraco. Deus Pai o tirou do buraco que ele sozinho entrou. Ele foi sozinho. Sempre que a gente duvida de Deus, minha gente, sempre que a gente foge de Deus, sempre que a gente se indigna contra o caminho que Deus está colocando para nós andarmos. Quando eu olho para trás na minha vida, como dentro do Evangelho, eu já passei por situações bastante difíceis. Ontem ainda lá no chat, bebendo Davi, estava conversando com a Mirna e com a doutora Brigitte, contando para a doutora Brigitte algumas questões a respeito da minha trajetória de fé e das dificuldades que eu tive que enfrentar. E eu louvo a Deus, porque o Senhor não me permitiu ficar em nenhum daqueles buracos. O Senhor não me permitiu cair no buraco, pecando contra Ele, duvidando de que Ele estava cuidando da minha vida, mesmo no meio da tribulação. Louvo a Deus por isso. Jesus, toda a honra e toda a glória. E aí, e hoje, para nós, trazendo para a nossa história, do que nós temos fugido? O que tem causado medo? Vocês viram que Moisés teve medo, agora Elias teve medo. O pecado gera medo. Adão e Eva pecaram, tiveram medo, se esconderam, fugiram, fizeram disfarces para si. Moisés cometeu o pecado, teve medo, fugiu, viveu um disfarce. Ele era um príncipe do Egito e ele viveu como um pastor de ovelhas, era um disfarce. Elias era um profeta de Deus, ungido por Deus Pai para fazer maravilhas e milagres. Formar Elias, era Elias que tinha uma escola de profetas? Ou era Eliseu? Agora não me lembro. Mas eu acho que Elias formava outros jovens profetas, ensinava, preparava para continuarem levando a mensagem da verdade de Deus. E o que aconteceu com ele? Ciclou, duvidou que Deus estava com ele, indignou-se contra Deus, pediu para morrer, pediu para que Deus tirasse a sua vida, achando que não, que estava na hora, quando só Deus sabe. Fugiu, primeiro debaixo da árvore de zimbro, depois na caverna, mas o Senhor não permitiu que ele deixasse de cumprir a sua missão. Ele só foi, tanto que acho tremendo,
Deus não permitiu ele passar pela morte, ele foi arrebatado. Como se Deus dissesse, tudo está no meu controle, e é isso que eu quero dizer para vocês. Se alguém aqui está fugindo de alguma coisa, se está indignado com Deus porque não tem a resposta que gostaria, ou porque está se sentindo injustiçado, ou porque tem lutado para viver a vontade de Deus e outros não entendem, se alguém está se sentindo assim, sabe qual é o caminho? Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados e cansados. Elias estava cansado, Moisés estava sobrecarregado, mas ali Jesus ainda não havia vindo como um de nós e não tinha pago o preço do nosso pecado. Jesus disse, venham a mim, e é tremendo porque ele diz assim, venham a mim os que estão sobrecarregados e cansados e eu vos aliviarei. Mas não é só alívio, porque se fosse só alívio, estaria no meio do caminho. Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, caminhem comigo, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O que é descanso para a alma? É o contrário de depressão. A alma que descansa em Deus não fica deprimida. A alma que descansa em Deus não foge para o esconderijo. A alma que descansa em Deus não vai buscar uma caverna. Não vai se deitar debaixo da coberta e cobrir a cabeça. A alma que descansa em Deus espera em Deus. E aqueles que esperam no Senhor sobem como asas, como águia, vão para os lugares altos e completam o chamado. Amém, gente? Então, segundo buraco de hoje, a depressão por causa do pecado da indignação ou do pecado da dúvida de que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, temos mais um, ainda dá tempo, terceiro. Agora vamos ver no Novo Testamento. Nós vamos ver a história de Pedro. Qual foi o buraco do Pedro? Quem arrisca? Negação. Pedro negou publicamente que ele era discípulo de Jesus. Este foi o buraco. Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Jesus chamou Simão e disse para ele, hoje eu farei de ti um pescador de homens e não mais de almas e não mais só de peixes. O Senhor o chamou, o Senhor o perdoou, o Senhor se revelou a ele, o Senhor o chamou para perto. Pedro andou junto com Jesus durante todo o tempo que Jesus esteve pregando, que Jesus esteve ensinando, que Jesus esteve fazendo milagres. Pedro estava ao lado. E o que aconteceu com Pedro? Lucas 22, capítulo, versículo 54. Judas traiu Jesus com um beijo. Jesus foi preso. Versículo 54 de Lucas 22. Então, prendendo-o, o levaram Jesus e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo também, este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes.
E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, pensem, Jesus volta-se e olha para ele, fixa os olhos em Pedro, e Pedro se lembra da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro não fugiu. Pedro não foi para o deserto. Pedro se arrependeu. O buraco dele, que ele se colocou, foi o de medo, talvez, de perder a sua vida, medo de ser preso. Vejam que sempre é o sentimento do medo que precede todas essas atitudes de se fugir da presença de Deus. E aqui então ele nega que ele era um discípulo. E o que Jesus havia ensinado: se vocês me negarem na terra diante dos homens, eu os negarei nos céus diante do Pai. Mas Pedro se arrependeu. E aí o Senhor Jesus não ia deixar de fazer cumprir na vida de Pedro aquilo que estava estabelecido. Pedro foi escolhido por Deus, escolhido, chamado por Jesus para estar como um dos principais discípulos. O que aconteceu lá depois que Jesus ressuscitou? O que nós podemos ler lá no final do Evangelho de João, na conversa de Jesus com Pedro? Versículo 15 do capítulo 21 do Evangelho de João. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse era a missão de Pedro, ser um pastor de ovelhas. E durante todo o tempo Deus o preparou, Jesus o ensinou, o Espírito Santo capacitou, porque depois nós vemos no livro de Atos todas as experiências de Pedro com o Espírito de Deus e o tanto que ele foi usado por Deus para levar o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova da salvação, a tantas criaturas. Temos 2 epístolas escritas por Pedro que têm um ensino tremendo para nós no Novo Testamento. O buraco dele era a negação pública. E nós estamos brincando de detetives, somos aqueles espiões de Jesus Cristo. Temos vergonha de manifestar nossa fé, temos vergonha de dizer para as pessoas: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amados irmãos, nós estamos em tempos finais. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas sabemos que estamos nos tempos próximos da volta dele. Não há tempo a perder. Nós precisamos declarar quem o Senhor é com as nossas vidas. Sem dúvida que o Senhor chama alguns para falar, mas mais do que falar, mais do que cantar, as pessoas precisam ver nas nossas atitudes
Vamos deixar de odiar e vamos perdoar. Vamos deixar de querer exercer a justiça própria e deixar que Deus exerça a justiça dele. Vamos liberar as pessoas na mão do Senhor, dizendo que há perdão para elas, que há salvação para elas. Como nós temos lidado com a nossa fé? O Pedro impetuoso era um Pedro covarde. Será que nós somos covardes? Será que nós somos ousados? Será que nós deixamos que Deus nos torne ousados? Será que somos cristãos disfarçados? Toda vez que nós nos afastamos da verdade, por qualquer motivo que seja, nada é justificável, porque a graça de Deus está sobre todos nós. Amém. Vamos terminar lendo na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2. Do versículo 1 ao 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amados, ódio, mágoa, inconformismo, cobiça, justiça própria, indignação e outras coisas mais, tudo isso é pecado. E sendo pecado, é buraco. E se nós estamos num buraco desses, hoje é o dia de sair. O Senhor preparou essa noite para nós confessarmos os nossos pecados. Então, eu peço que todos nós fechemos os nossos olhos, deixemos que o Espírito Santo sonde o nosso coração e vamos confessar os nossos pecados. Vamos colocar diante de Deus: Senhor, eu estou neste buraco, mas eu recebo a palavra do profeta Isaías para eu olhar para onde tu já me tiraste. Eu me sinto preso nesse buraco, presa neste buraco. Seja qual for, gente. Não existe diferença para Deus entre um pecado e outro. Tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, tudo aquilo que está contrário aos seus ensinamentos, tudo isso nos afasta dele. E nos afasta de desfrutar da graça que já foi liberada para todos nós.
querido e amado, nós chegamos diante de Ti, Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo caminho aberto por Jesus Cristo, através do Seu sangue derramado na cruz. Este caminho é um caminho de graça, de misericórdia. Este é um caminho de perdão. Esse é um caminho de restauração. Tu não queres nos ver presos em buraco nenhum, Senhor, em poço nenhum. Tu nos queres ver livres, porque Jesus Cristo veio para nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, nós só precisamos dar um passo. Então, hoje mesmo, amanhã, se você tem algo contra alguém, vai e acerta o que você tem contra essa pessoa. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa liberar perdão, diga para Deus: Deus, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos. Se existe uma injustiça na tua vida, entrega nas mãos do Senhor e diga: Senhor, faz a justiça, porque tu és o justo juiz. Se existe vaidade, entrega a vaidade de andar nos seus próprios pensamentos, porque a palavra de Deus nos diz que se nós no coração contemplarmos a vaidade, o Senhor não ouve as nossas orações. Pai, nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas. Nós queremos também ouvir a Tua voz. Nós queremos que esse canal de comunicação esteja livre e aberto, Senhor. Por isso nós estamos aqui para pedir perdão, Senhor. Perdão pela resistência. Perdão porque achamos que podemos levar a vida assim. Nós queremos completar nossa carreira, Senhor. Nós queremos combater esse combate contra os inimigos da nossa alma, aqueles inimigos que roubam a nossa paz, aqueles que nos fazem pensar mal do próximo, falar mal do próximo, desejar o mal para o próximo, não estender a mão para o necessitado, não ajudar aquele que carece de uma ajuda, de uma palavra, de um abraço, não cuidar das crianças, não ensiná-las no caminho que devem andar, não dar atenção para os idosos, não cuidar dos mais velhos. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, sejam longos os teus dias sobre a terra, diz a palavra. Não te esqueça da tua mãe na velhice, diz Salomão. Não te esqueça de quem te deu a luz. Não te esqueça daqueles que cuidaram de você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão pelos nossos erros. Nós queremos sair do buraco, do poço, para completar a carreira debaixo da tua graça infinita, Senhor. Nós queremos, Pai, te dar graças pelo caminho que tu nos ensinaste nessa noite. Tu nos ensinaste que outros que vieram antes de nós também falharam, também pecaram, também te precisaram da tua graça para sair do buraco que se colocaram, da escuridão que estavam vivendo. Obrigada por esse ensinamento. Obrigada pela paciência que tu tens. Enquanto nós falhamos, tu esperas pacientemente. Obrigada porque tu nos entendes no meio da nossa confusão interior. Obrigada porque tu desces até nós. Quando nós não podemos dar um passo de ir a ti, tu vens a nós, Senhor. Obrigada por Jesus. Obrigada, Senhor, por nos mostrares a direção errada. Obrigada, Jesus, por seres, através da tua palavra, a luz que ilumina o nosso caminho. Também nós te agradecemos porque tu és duro conosco, Senhor. Eu sei que essa palavra é dura,
Eu sei que essa palavra mexe com o nosso coração. Eu sei disso, Senhor. Mas que bom que Tu és aquele que nos corrige, porque Tu és um Pai de amor. O Pai que ama corrige o Filho, porque Ele quer ver o Filho vivendo a plenitude da vida que foi dada através do sacrifício do Filho unigênito do Pai. Obrigado, Senhor, por nos disciplinares, para que nós andemos de modo digno do nosso chamado, da escolha que Tu fizeste, da missão que Tu nos deste. Nós queremos, neste momento, Senhor, Te dizer graças pela Tua graça, que não vem de nós, que é dom de Deus. De nada nós podemos nos gloriar, Senhor, somente a Ti. Todo louvor, toda honra, toda glória. Se você fez essa oração, se essa palavra tocou o teu coração, agora cante este louvor. Os ouvidos do Pai, do Filho e do Espírito estão abertos para nós. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e não devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
graças pelo teu amor. Nós não merecemos nada, Senhor, mas tu nos deste tudo. E nós queremos sim honrar esse teu amor, vivendo debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Quero chamar a Ivete aqui. Antes de nós encerrarmos esse culto, nós vamos orar pela Ivete. A Ivete foi convidada para levar uma palavra, ministrar para mulheres, numa congregação ali no Limoeiro, na comunidade Novidade de Vida, com a pastora Nathalie. Então, nós queremos abençoar a Ivete e enviá-la. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque tu chamas aqueles que tu queres. E tu envias aqueles que tu queres para levar a tua mensagem para as pessoas que tu sabes que precisam ouvir e que tu colocaste no coração dela. Então, Senhor, nós abençoamos a Ivete para que no dia de amanhã, na noite de amanhã, ela possa ser o canal limpo, livre, aberto do teu amor e da tua bondade para com toda aquela congregação. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, e abençoamos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, que a graça de Deus seja percebida e vivida por todos nós. A graça de Deus já foi derramada sobre todos nós. Amém, amados? Agora vamos nós fazer a nossa parte e completar a carreira por qual fomos chamados. Amém? Deus abençoe a todos. Até segunda-feira que vem.